Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas a essa edição extra da Central dos Números, que traz agora para você a correção da prova de raciocínio lógico-matemático do concurso da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Essa prova é uma prova de nível superior para o cargo de analista educacional e foi organizada pela banca FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Lembrando, essa prova, ainda o gabarito oficial não foi divulgado. Então, se houver alguma divergência entre a resolução que eu vou propor aqui no vídeo e o gabarito oficial, a gente faz uma correção depois, publica, né, e discute as alterações possíveis. Combinado? Já te adianto, pode ter recurso para essa prova no meu ponto de vista. Fica no vídeo que você vai ver. Combinado? Desde já agradeço a Renata que enviou a prova de raciocínio lógico para a gente. Muito obrigado. Vamos então às 5 questões. Ativa os neurônios e vem comigo. A primeira questão é a questão do like. Deixa o like aí no vídeo, já tá tarde, né? Considere os pontos A, B e C no plano cartesiano, tais que A vale 0, 7, ou seja, quando x for 0, y vai ser 7, B, 3, 3, C, M, 7. Se a distância de A até B é igual à distância de A até C, então M pode ser igual a quanto? Bom, vou resolver essa questão usando o plano cartesiano, já que o problema citou o plano cartesiano. Coloquei aqui o eixo x, o eixo y e coloquei os valores que foram mencionados, né? 0, 7, 3, 3, beleza? O ponto A vale 0, 7, ou seja, quando x for 0, o y vai ser 7. Onde o ponto A vai estar? O x é esse eixo aqui. Onde está o 0? O 0 está aqui no encontro, né? Então, o x vale 0, o y vale 7. Então, o ponto A vai estar aqui em cima do eixo y, próximo ao 7. O ponto A vai estar aqui, certo? E o ponto B? O ponto B vai estar no x3, y3. Então, quando x for 3 aqui, o y vai ser 3 aqui, né? Então, o ponto B vai estar aqui. O problema menciona a distância entre A e B. Qual que é a distância entre A e B? É a distância do ponto A até o ponto B. É essa distância aqui, certo? Ele quer saber o valor dessa distância. Então, vamos chamar essa distância de x e essa distância vai ser igual à distância entre A e C. Beleza? Observe que nesse desenho do plano, a gente formou um triângulo, né? Um triângulo retângulo. E a gente quer calcular o valor da hipotenusa. A gente consegue descobrir o lado do cateto desse triângulo? Consegue, né? Esse lado vai do 7 até o 3. Então, quanto que ele mede? Ele mede 7 menos 3. 7 menos 3 dá 4, né? Esse lado aqui, ó, vai do 0 até o 3, né? O 0 aqui embaixo até o 3. Do 0 até o 3, beleza? Não olha esse valor aqui. Olha que ele vem daqui até aqui. Isso aqui é olhar a distância horizontal, não a distância vertical. Vem do 0 até o 3. Então, esse lado mede 3. Ora, esse é um triângulo pitagórico, né? Triângulo pitagórico tem catetos 3, 4. Logo, a hipotenusa vai ser 5. Sabia disso? Se não sabia, use o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa, x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, né? Então, x ao quadrado é igual a 16 mais 9. 16 mais 9 é 25, x ao quadrado é 25, x vai ser raiz quadrada, né? Aplica a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 25 é 5, né? Então, eu falei com você que era 5, e é 5 mesmo. Então, esse lado aqui vale 5, a distância entre A e B vale 5. Sendo assim, a distância entre A e C também tem que valer 5, ou seja, o ponto A está aqui no y igual a 7. Cadê? O ponto A não, o ponto C. O ponto C sai de y igual a 7, então o ponto C vai sair daqui de cima. E qual que vai ser o valor de x? Ponto C vai estar num lugar aqui, para frente, né? Ou poderia estar para trás também, mas aqui no caso deu só valores positivos, então vai estar para frente. Então, qual que é essa distância aqui, do A até o C? Essa distância tem que valer 5, né? É a mesma distância entre A e B. Então, a distância de A e C vale 5. Para essa distância valer 5, quanto tem que valer x, que é o m aqui, né? O m tem que valer 5, né? Daqui até aqui, mede 5. Logo, daqui até aqui, vai medir 5. Assim, m
é igual a 5. Pode ser igual a 5. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Então, essa é a resposta dessa questão. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode me escrever. Deixa a dúvida aqui embaixo nos comentários. Combinado? Se não tiver dúvida, deixa o seu alô pra gente. Vamos para a segunda questão? Vem comigo. Essa questão é a questão que eu acho que deve ser anulada. Não consegui um raciocínio de modo a achar um gabarito único para essa questão. Olha só, em uma fila ordenada com 4 pessoas, a pessoa W está entre as pessoas X e Y. Se a pessoa Z está à frente de W e depois de X, então qual é a posição de cada pessoa na fila? Vamos colocar a fila. Tem a primeira pessoa, está na frente da fila, a segunda, a terceira e a quarta, que é a última pessoa. O problema diz que a pessoa W está entre X e Y. Se a pessoa W está entre duas pessoas, a pessoa W não pode estar aqui, porque se ela estiver aqui não vai ter ninguém na frente dela, e não pode estar aqui, porque se ela estiver aqui não vai ter ninguém atrás dela, certo? Então a pessoa W vai estar ou aqui na segunda posição ou na terceira posição. Então coloca, W pode estar aqui e pode estar aqui. Beleza. Depois o problema diz que se a pessoa Z está à frente de W, então posiciona a pessoa Z. Z está na frente do W. Então, se o W for esse, o Z vai estar aqui, vai estar na primeira posição. Se o W for esse, o Z vai estar aqui, na segunda posição. Então, o Z pode estar aqui ou aqui, não pode estar nem aqui nem aqui, certo? Z está à frente de W e Z está depois de X, ou seja, o X está antes do Z. Z está depois do X, vai ter o X e o Z vai estar depois dele, beleza? Então, o X tem que estar antes do Z. O X só pode estar, então, antes aqui do primeiro não tem ninguém, logo o X só pode estar aqui nessa posição, né? Porque aí o X vai estar antes do Z, o Z vai estar depois do X, certo? O X está aqui, o Z está depois dele, beleza? Sendo assim, sobra aqui para a quarta posição só o Y, né? O Y vai estar aqui no final. Nessas condições, né? Se tem duas aqui, então esse W não vai existir, o W vai ser esse, para ter o Z na frente dele. E esse Z não vai existir, porque nessa posição vai ter o X, certo? Então, vamos ver se obedecemos. A pessoa W está entre X e Y. Não está imediatamente entre X e Y, mas se olhar assim, está entre o X e o Y, né? Não está imediatamente entre, mas está entre o X e o Y. A pessoa Z está à frente do W. A pessoa Z está à frente do W, tá? A pessoa Z está depois do X. A pessoa Z está depois do X. Então, nessa configuração, que eu meio que discordo dela, mas não achei outra maneira de posicionar essas pessoas de acordo com o enunciado. Nessa configuração, o X seria o primeiro, a gente tem essa opção, e o Y seria o quarto. Tem duas alternativas de resposta possíveis de acordo com essa solução. Mas, ainda assim, eu não concordo com essa solução, né? Eu acho que essa questão não tem alternativa de resposta correspondente, né? Porque quando ele fala que a pessoa Z, a pessoa W está entre as duas, o X e o Y, no meu ponto de vista, teriam que estar aqui envolvendo o W, né? Está logo em sequência para estar, de fato, entre as duas pessoas. Entende o raciocínio? Então, no meu ponto de vista, é possível estabelecer um recurso para essa questão, questionando, dizendo que a questão ou teria mais de duas respostas, ou teria mais de uma resposta, ou não teria resposta correspondente. Beleza? Esse é o meu ponto de vista. Se houver divergência, se eu conseguir pensar num outro raciocínio, a gente faz um novo vídeo resolvendo novamente essa questão. Combinado? Vamos para a próxima? Questão número 13. Questão de porcentagem que você resolve com uma regra de 3. Uma loja tem a seguinte política de vendas. Se um produto for comprado à vista, o cliente pagará o valor indicado no produto com desconto de 5%. 5% de desconto, ou seja, ele vai pagar 95% do valor, né? Se é um desconto, você vai subtrair
5%, 100% menos 5 dá 95%. Entretanto, se pagar a prazo após um mês, deverá fazer um pagamento único do valor indicado no produto com 10% de acréscimo, ou seja, se pagar a prazo, você vai pagar 10% a mais, você vai pagar 110%. Um produto que a prazo custa R$ 264, se comprado à vista, custa quanto? Ou seja, R$ 264 correspondem a 110%. É o produto 100% mais 10%. R$ 264 corresponde a 110%. Ele quer o preço à vista. O preço à vista tem desconto de 5%. 100 menos 5, 95%. Então, R$ 264 correspondem a 110%. X reais corresponderão a 95%. Só resolver a regra de 3. Multiplica como se fosse um x. 110 vezes x é igual a 264 vezes 95. Para calcular o x, pega o 110, está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. X vai ser 264 vezes 95 dividido por 110. Você pode simplificar esse valor por 5 para facilitar as continhas, né? E depois resolve a multiplicação e a divisão. Fazendo as continhas, você vai chegar em x igual a R$ 228, ou seja, o preço à vista, 95% do valor, corresponde a R$ 228. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Então, essa questão, no meu ponto de vista, relativamente fácil. Agora mais uma, questão número 14, questão da inscrição. Se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da nossa comunidade que não para de crescer. Um número n, quando dividido por 7, deixa resto 2. Um número m menor do que n, quando dividido por 7, deixa resto 5. Se n menos m for dividido por 7, o resto da divisão será quanto? Bom, vamos trabalhar com números hipotéticos. Faz uma divisão, atribui um valor para n, né? Que número que dividido por 7 deixa resto 2? Vai ser o 9, né? 9 dividido por 7 vai dar 1. 1 vezes 7, 7. 9 menos 7 dá 2, né? Ou pode ser o 16. 16, né? Se você pensar 2 vezes 7, 14, o resto vai ser 0. 14 mais 2 vai dar 16. 16 dividido por 7 vai dar 2. 2 vezes 7, 14. 16 menos 14 sobra 2. Poderia ser 9, 16, enfim. Pense em qualquer número, tá? Eu pensei aqui no 16, você poderia pensar no 9. Tem problema nenhum. Ia dar 1, resto 2. Beleza? O importante é, ao dividir por 7, o resto ser 2. Beleza. O número m então o n seria 16. O número m é menor do que o n, né? Então, o número m vai ser menor do que o 16 nesse caso aqui. E quando dividido por 7, deixa resto 5. Bom, um número menor que o 16 que deixa resto 5, olha só, o 14. 14 dividido por 7 vai dar 2, resto 0. O 13 vai deixar resto 6, né? Se o 14 deixa resto 0, o 13 vai deixar resto 6. Sendo assim, o 12 vai deixar resto 5. Concorda? Né? Porque o 14 deixa... Engasguei, desculpa. O 14 deixa resto 0. O 13, que é uma unidade menor, vai deixar o resto uma unidade menor aqui do que o divisor. Desculpa. Faz a divisão para você provar. 12 dividido por 7. 12 dividido por 7 vai dar 1. 1 vezes 7, 7. 12 menos 7, sobra 5. Tá vendo? Então, a divisão de 12 por 7 deixa resto 5. Então, obedeci as condições que o problema deu, né? Eu peguei um número que, quando dividido por 7, deixa resto 2. Peguei um número menor que, quando dividido por 7, deixa resto 5. Um número menor e deixa resto 5. Agora, a gente vai pegar n menos m, ou seja, 16 menos 12. 16 menos 12 dá 4, né? 4 dividido por 7, quanto vai dar o resto da divisão? 4 dividido por 7 vai dar 0, né? 0 vezes 7 dá 0. 4 menos 0 sobra 4. O resto da divisão vai ser 4. Logo, essa é a resposta dessa questão. Beleza? Poderia fazer com qualquer número. Com qualquer número, você obteria esses resultados. Combinado? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Podemos passar para a
Última questão, vem comigo! Questão de probabilidade. Facinho, em uma urna há bolas brancas e pretas. Sorteando-se uma bola ao acaso, a probabilidade de que essa bola seja branca é de 3/8, ou seja, 3 bolas brancas em um total de 8 bolas. Se há ao todo 40 bolas pretas nessa urna, então a quantidade de bolas brancas na urna é igual a quanto? Bom, se você pegar bolas brancas e dividir pelo total de bolas, o resultado vai dar 3/8, né? Brancas dividido pelo total, o resultado vai dar 3/8, né? Então, nessa proporção, tem 3 bolas brancas para 8 bolas totais. Se tem 3 bolas brancas para 8 totais, quantas bolas pretas tem nessa proporção? Vou ter 8 total menos 3. 8 menos 3 dá 5 bolas pretas, né? Então, de acordo com a proporção, a gente teria 5 bolas pretas. Só que o problema diz que não tem 5 bolas pretas, tem 40 bolas pretas. Você tem que multiplicar o 5 por quanto para dar 40? Você tem que multiplicar por 8, né? Para pretas serem 40, você tem que multiplicar por 8. 5 vezes 8, 40, né? Só que você não quer saber o número de bolas pretas, você já sabe, você quer saber o número de bolas brancas. Então, as bolas brancas na nossa proporção eram 3, eu tenho que multiplicar por 8. Se eu multipliquei as pretas por 8, vou multiplicar as brancas por 8 para saber as bolas brancas. 3 vezes 8 vai dar 24. Tem 24 bolas brancas. Essa é a resposta dessa questão. Só isso. Assim a gente termina esse vídeo. Se você quiser aprender mais, confere os links que eu separei para você e, claro, se inscreve na Central dos Números. Compartilhe esse vídeo nos grupos de estudo. Compartilhe aí nos grupos que estão discutindo o gabarito, que ainda não foi divulgado. E lembra, deixa o like no vídeo. No mais, bons estudos e até a próxima.